Amém, irmãos? Como de costume, vamos orar pela palavra. Senhor, oramos te agradecendo por mais um dia na tua casa, pedindo que o Senhor venha com o teu poder, nos ensinando a tua palavra e edificando a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Continuando nossa caminhada por Provérbios, lembrando os irmãos que Provérbios é dividido em duas partes, do capítulo 1 ao capítulo 9. Os capítulos são temáticos, em geral tratando de um só assunto, e a partir do capítulo 10, os provérbios começam a ficar diversos. Então o que acontece? A partir do capítulo 10, você tem que expor provérbios de uma maneira temática. Na nossa última palavra, nós falamos sobre o tema violência e ira, e as áreas ligadas a esse assunto. No capítulo 11, uma das ênfases que o capítulo tem é nos falar sobre vida ímpia, sobre os ímpios, sobre a impiedade. E o assunto é tão explorado em Provérbios que ele vai exigir pelo menos 2 palavras de estudo. Veja, é muito interessante, essa palavra é tão falada, os ímpios, cuidado com a impiedade, mas muitas vezes ela é mal compreendida. Se nós pudéssemos resumir o que é impiedade, impiedade é zombar de Deus, impiedade é não levar Deus a sério, impiedade é não considerar o que Deus pensa sobre os diversos assuntos da nossa existência. Em geral, quem tem uma atitude ímpia, quem é? O incrédulo. Aquele que não conhece a Deus. Aquele que não tem o conhecimento do Senhor. Mas veja que interessante, a impiedade é algo tão arraigado, é algo tão ligado à nossa natureza pecaminosa, que a impiedade está presente dentro do povo de Deus. Uma das maiores provas é que todos os provérbios que nós vamos ler hoje, eles foram escritos para o povo de Deus. Que no contexto de provérbios, tinha o conhecimento da história do Gênesis, do Pentateuco, da lei de Moisés. Já conhecia uma parte da Bíblia. Entendeu? Sabia exatamente como Deus pensava. E quando nós lemos os versículos, nós vemos povo de Deus agindo com impiedade. Hoje, e aqui fica um alerta, como que você, crente, Brasil, século 21, como que você pode agir de maneira ímpia? É muito simples. Quando você deliberadamente abre mão e desobedece a palavra do Senhor. Isso é uma atitude ímpia da sua parte. Se você sabe que não é para fazer algo e faz, você está zombando da lei de Deus. Você não está tendo temor de Deus. E o que acontece, segundo o que Jesus Cristo nos ensinou, você está construindo a sua casa na areia. Por quê? Porque aquele que não constrói a sua vida baseado no conhecimento e na obediência da palavra de Deus, mas dia menos dia, o dia mau vai chegar, a tempestade vai acontecer e a sua vida vai ser lançada em ruínas. E normalmente isso acontece por quê? Porque eu tenho agido de maneira imprudente, tenho agido de maneira ímpia e não tenho praticado as verdades da palavra. Isso é uma regra? Não, é um princípio. Existem situações onde a pessoa está andando no temor do Senhor, está praticando a verdade da palavra e coisas ruins acontecem. Exemplo disso, apóstolo Paulo pregando o evangelho na Ásia, expondo a verdade do evangelho, expulsando um demônio que agia na região enganando pessoas. A primeira coisa que acontece com ele
é ser preso e açoitado com varas. Então o que acontece? Eu não posso colocar como regra. Porque qual é a tendência nossa? A tendência nossa é o que o pessoal chama de teologia retributiva. E não funciona exatamente assim. Quando eu vejo uma verdade em Provérbios, eu tenho que entender que aquilo é um princípio. Eu tenho que entender que o escritor de Provérbios está me mostrando situações do dia a dia e, em geral, o que acontece com ela. Agora, o que acontece? Eu não obedeço porque eu quero ter alguma retribuição. Eu obedeço a Deus porque eu sou crente. Eu obedeço a Deus porque eu sou filho. Eu obedeço a Deus porque eu amo o Senhor. Eu obedeço a Deus porque eu entendi que o meu papel como filho de Deus é glorificá-lo. Glorificá-lo como? Através de uma vida submissa, uma vida cheia de frutos, uma vida de testemunho cristão verdadeiro. Uma vida que, sinceramente, até nas situações mais difíceis, procura obedecer ao Senhor. Uma vida que age em temor, entendendo que as nossas atitudes têm consequências. E que essas consequências chegam. E muitas vezes não são boas. Muitas vezes a minha impiedade, a minha falta de temor a Deus, me leva a ser colocado numa disciplina pelo Senhor. Leva o Senhor a apertar o cerco. Leva o Senhor a trazer situações difíceis. Por quê? Porque muitas vezes eu sou obstinado, independente, entendeu? Teimoso. Não quero me humilhar diante da potente mão do Senhor. Muitas vezes eu acho que eu tenho muito direito. Muitas vezes eu acho que Deus tem a obrigação de fazer as coisas exatamente como eu planejo. E veja, Ele é Deus. Eu sirvo a Deus, não Deus serve a mim. Então, temas como esse da impiedade me levam a avaliar minha vida e ver através da minha obediência qual é o meu grau de amor ao Senhor. O apóstolo João deixa nas suas epístolas uma verdade. Aquele que me ama segue meus mandamentos. Aquele que me ama, ama o seu irmão. Aquele que me ama, pratica as minhas palavras, o Senhor Jesus ensinou. Então, assim, capítulos como esse, temas como esse, me levam a refletir. E o meu conselho é, ao perceber uma atitude ímpia, irmãos, existe muita maneira gospel de zombar do Senhor. Existe muita maneira evangélica, protestante, reformada bíblica, de cuspir na Bíblia, desobedecendo o Senhor na maior cara de pau. E o que é pior, pessoas que carregam a Bíblia e se dizem filhos de Deus, agindo de maneira imprudente, sem medir a consequência dos seus atos, sem entender que o seu papel é honrar o Senhor e, em humildade, glorificá-lo em todas as coisas, em todas as situações. Amém? Amém. Então vamos lá. Provérbios capítulo 10, versículo 6. Não, Provérbios 11, versículo 8. É que são duas palavras na mesma página. Provérbios 11, 8 diz assim: balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo... Não, estou lendo errado. Perdão, irmãos. Perdão, irmãos. Provérbios 11, versículo 8. O justo é libertado da angústia, e vem o ímpio para o seu lugar.
O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios, há júbilo. Pela bênção dos homens de bem, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada. Olha que interessante. Aqui é poesia hebraica. O que o escritor de Provérbios está usando? Dois extremos, o justo e o perverso. O que ele está usando? A retribuição da lei de Moisés. Se me obedecerem, as seguintes bênçãos os seguirão. Se desobedecerem, as seguintes maldições o alcançarão. É o que ele está fazendo aqui. Porém, não só isso. Ele está nos mostrando que as atitudes do povo de Deus, elas são notórias, elas aparecem para todos. Tanto a atitude daquele que teme a Deus, como a atitude do perverso. E veja que interessante, ela nos traz um princípio importante que nós vamos se arrastar pela Bíblia. A pessoa que é justa, normalmente o Senhor livra, o Senhor dá escape. Não é que o Senhor tira da luta, o Senhor dá escape na luta. Normalmente o ímpio, o incrédulo, é colocado em angústia, é colocado em adversidade. Isso é uma regra? Não, é um princípio. Agora, nesse provérbio aqui tem uma regra. Quando o perverso morre, o povo se alegra. Porque tem gente que só faz maldade. Tem gente que só ataca o povo de Deus. Tem gente que o papel dele é prejudicar os outros. E aí o povo, de uma maneira geral, chega e fala, nossa, graças a Deus que esse mal cessou. Graças a Deus que essa pessoa não vai mais poder fazer mal para os outros. Mas pastor, e a salvação? Irmão, salvação é dom de Deus. Não vem de vós. É mediante a fé. Nossa situação é de estarmos mortos. A situação de Deus é de eleger e salvar. Fazer toda a obra transformadora. Tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Senão é impossível o homem ser salvo. Sem uma transformação interior do poder do Espírito Santo, ninguém é salvo. Nós somos rebeldes. Então o que é importante você entender aqui? Aqui não está falando de salvação. Aqui está falando de gente que teme e obedece a Deus, e gente que desobedece a Deus e faz maldade. E quando nós olhamos à nossa volta, você vai lembrar a seguinte frase: nossa, que bom que essa pessoa partiu, parou de fazer maldade. Ô bicho ruim. Agora, se ele foi salvo ou não, irmãos, vou te dar 3 pessoas que Deus salvou, que é incrível. O rei Manassés, pastor Maurício e irmão João. Se salvou esses 3, salva qualquer um. Entendeu? Então assim, nosso papel é glorificar Deus. Para que através da nossa vida, nunca essa frase venha: nossa, aquilo ali era crente, uma misericórdia. Não sei que tipo de crente era aquele. Que só fazia maldade. Só fazia coisa que não prestava. Que nós sejamos lembrados. Puxa, como aquele irmão, como aquela irmã faz falta. Ele ou ela eram cheios de graça. Cheios da sabedoria do Senhor. Sempre tinha uma palavra de ânimo. Sempre tinha uma palavra temperada. Era alguém que, quando eu precisei,
orava por mim. Era alguém que, quando foi ofendido, sofreu o dano. Que exemplo! Que nós sejamos lembrados por ser esse tipo de pessoa. Como que eu posso ser lembrado por isso? Cultivando o fruto do Espírito. O amor, a paz, a mansidão, longanimidade, domínio próprio. São 9 frutos que fazem parte do fruto do Espírito. É vontade do Senhor que nós o cultivemos. É vontade do Senhor que nós estejamos envolvidos nesse grupo aqui, que pratica a justiça. Para o bom testemunho do Evangelho. Quando as pessoas olham a sua vida, quando as pessoas olham o seu lar, elas veem o lar de alguém que serve a Cristo? Essa é uma pergunta que todos os dias nós temos que responder no nosso travesseiro. Quando os problemas vêm, você pode ir consciência limpa. Ao estar orando a Deus, falar: Senhor, eu fiz o que a Bíblia manda. Eu obedeci a tua palavra. Mas me ajuda, derrama da tua graça, porque está difícil. Não está fácil. Mas eu quero glorificar o teu nome. Eu quero dar a resposta correta. Deus sabe se você está sendo sincero ou não. Porque tem gente que só é crente quando a coisa está boa. Quando a coisa pega preço, vira tudo no chapéu velho. E o Evangelho derrete, vai pelo ralo. E a impiedade aparece. E as atitudes mais malucas, sem medir consequência, afloram. Isso é algo que cada um vai dar conta de si a Deus. Amém? Vamos avançar. Mesmo Provérbios 11, versículo 18. O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel. Versículo 23. O desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades. Olha que interessante. Um provérbio fala que o ímpio faz obra falsa. O outro provérbio confirma isso. Fala: olha, o trabalho do ímpio é fazer contrariedade. É criar problema. É atazanar a vida. É tirar a paz. Irmãos, o que tem de gente desmiolada. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, resolvendo um assunto, resolvendo uma pendência. E a pendência era algo assim. O exemplo que eu vou dar é esquisito. Eu estava tentando mostrar para a pessoa que 1 mais 1 é 2. E que todo mundo sabe que 1 mais 1 é 2. E a pessoa, na maior cala lavada, estava me dizendo que era 3. E por que era 3? Porque simplesmente ela achava que era 3. Porque simplesmente ela achava que estava no direito de 1 mais 1 ser 3. Mas eu pergunto para você, 1 mais 1 são 3? Está entendendo o exemplo que eu estou dando? É um exemplo maluco. O que eu estou querendo dizer? Tem gente que está errada, o que você está falando para a pessoa é certo, o que você está falando para a pessoa é justo, o que você está falando para a pessoa é correta, mas na maneira de pensar da pessoa não é, o correto é o que ela pensa. E olha, irmãos, vou dizer uma coisa para você. A pessoa me acatou, mas me acatou rogada. Fez o que tinha que fazer de mau grado. O ruim da história fui eu. Porque eu estava querendo mostrar que 1 mais 1 são 2. A pessoa fez o que tinha que fazer, mas ela continua pensando que 1 mais 1 são 3. E está cheio de gente assim. E gente assim é ímpia. E gente assim só quer causar contrariedade.
Cuidado com esse tipo de pessoa. Cuidado com pessoas que têm uma justiça própria alta. Nada vai fazê-la mudar. Somente um milagre do Senhor, e esse milagre é novo nascimento. Tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne. Porque a pessoa está cega. Então assim, quando eu vejo um provérbio desse, eu tomo cuidado com pessoas assim. Todo mundo aqui deve conhecer uma pessoa que só o jeito dela está certo. Mas são as coisas mais absurdas. Você fala, olha, esse teto é branco. Não, isso aí é cinza. Não, vai, cinza até passa. Isso aí é cor de abóbora. Ah, fulano, ó, branco. Aí você abre o livro e mostra, ó, cor de abóbora é esse aqui é branco, tá vendo? Não, mas isso aí tem pessoa assim. Cuidado, fica longe. É gente maluca, que tem um parafuso a menos. Esse tipo de gente, mais hora, menos hora, vai te contrariar, vai te criar problema. E você vai se prejudicar. Cuidado. Seja sábio. Com esse tipo de gente, você tem que ser prudente como a serpente. A serpente tem uma característica, ela foge. Entendeu? A serpente tenta passar pela situação. A serpente é animal, não estou falando do diabo. Apesar que o diabo também faz isso. Mas a serpente, ela tenta passar desapercebida. Porque ela sabe que ela não voa, ela sabe que ela não corre, e ela sabe que ela é caçada muito fácil. Nem perna para correr tem. Então, muitas vezes nós vamos seguir o conselho de Jesus. Sermos prudentes como a serpente. Não se exponha a esse tipo de pessoa. Por exemplo, essa pessoa que eu estava resolvendo essa pendência, todo o meu lidar com ela mudou. A partir de agora, eu já estou de segunda com a... Não, segunda não, de quinta com a pessoa. E vigilante. Porque eu não sou bobo. Entendeu? Esse é o meu conselho para os irmãos, com esse tipo de pessoa. O ímpio só faz contrariedade. Cuidado. Amém? Versículo 31. Eis que o justo recebe na terra retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. O que Provérbios está nos ensinando aqui? Que, em geral, as consequências das atitudes vêm. Pagando pedágio no Novo Testamento, vamos em Gálatas, capítulo 6. De Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar certamente colherá, alguma consequência vem. Agora temos que lembrar, Epístola de Tiago, irmão do Senhor, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Já pensou se Deus fosse tratar conosco 100% como nós merecíamos, todas as vezes que nós erramos? O culto estava vazio. Já tinha recolhido todo mundo, não tinha um aqui. Tínhamos fechado a igreja, ia ser a igreja dos enterrados de Jesus. Então eu tenho que lembrar que não é uma matemática. Quantas vezes você não errou e Deus foi longânimo? Agora, não abuse da paciência de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Provérbios 13, versículo 5. O justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. Irmãos, o diabo é o pai da mentira. Odeie a mentira. Fuja da mentira. A mentira é a grande marca da impiedade. A mentira tem um sinônimo: morte, destruição.
Se afaste da mentira e se afaste de pessoas que vivem uma mentira. Vai espirrar em você. Ah, irmão, mas e o amor que Jesus falou? Vou te explicar. Na primeira oportunidade você fala para a pessoa, fulano, te falar uma coisa, você não devia agir assim. Vai vir consequência. A mão de Deus pode pesar. Você pode criar um problema sério para você ter consequência. Aí que está o amor. O amor corrige. O amor não deixa a pessoa andar no mau caminho. Agora é lógico, você vai fazer tudo com sabedoria, com discernimento, coberto por oração, no caminho do Senhor. Porque vai ter pessoa que você vai ficar quieto. E vai deixar a pessoa para lá. Porque ela não quer ouvir. Se você falar, vai arrumar briga. Como nós, crentes, fazemos tudo, não de maneira maluca, mas debaixo de oração. Amém? Todo mundo ora para agir 100% das vezes. Então, o que acontece? Quando eu vou repreender alguém, eu oro antes. Senhor, me mostra. Senhor, manda um sinal. Senhor, dá uma deixa. Eu oro assim, Senhor, por favor. Orações esquisitas do pastor Maurício. Senhor, o senhor sabe que eu sou meio surdo. Então, por favor, me dá um sinal, que a pessoa venha perguntar. Que a pessoa me dê uma deixa. Para que eu possa falar, quando eu vou ver, em determinado momento, a pessoa vem, entrega de bandeja. Fala, nossa, que bom que você está aqui. Bom, tem uma coisa faz tempo que eu quero te perguntar. Você fala, o que é? Já fala com aquela risadinha já, né? Eu orei. Eu creio que existe um ser criador do universo que ouve. Se eu creio que ele ouve, eu tenho que ter expectativa que ele responde. Correto? Senão eu sou um religiosão barato, carregador de Bíblia, cantador de hino. E religião por religião, cada um tem a sua, vai todo mundo junto para o inferno. Aí a pessoa fala, olha, tal coisa está me incomodando, é exatamente aquele assunto. Vou te dar o maior exemplo que isso acontece. Seu marido, sua esposa. Você quer falar alguma coisa para o seu marido? Fala com Deus primeiro. Você quer falar alguma coisa com sua esposa? Fala com Deus primeiro. Ih, pastor, eu não tenho falado com Deus antes não, vou direto e falo com o cônjuge. Você está sendo carnal. Você não está dependendo de Deus. E quem planta na carne, colhe corrupção. Lógico que o versículo está falando de um outro assunto. Essa passagem, quem planta na carne, colhe corrupção, está falando da aplicação da lei de Moisés, circuncisão. Mas tudo isso envolve a confiança no braço forte do homem. E quando fala do Espírito, é a confiança na obra de Deus, é o princípio envolvido. Por isso que eu posso usar esse versículo como uma ilustração. Entendeu? Esse versículo é muito mal interpretado no meio cristão. Agora, todas as vezes que eu oro, eu estou agindo na dependência do Senhor. De maneira cristã. A pergunta é, você está preparado para esperar o tempo de Deus? Irmãos, eu conheço o caso de pessoas que oraram por 50 anos para Deus mover na vida do cônjuge. Sabe o que é 50 anos? Você está orando pela encrenca de duas pernas? E a encrenca de duas pernas não muda. E o que é pior, veja, quando você ora, Senhor, e esse meu cônjuge? Você lembra, nossa, quem deu meu cônjuge foi Deus. Os irmãos concordam que quem deu o cônjuge foi Deus? Primeira afirmação. Segunda afirmação,
Tudo que Deus dá não é bom? Se tudo que Deus dá é bom, o que você precisa? Seu cônjuge. Agora, está disposto a orar 30 anos? É um desafio, hein? Aí ter fé assim. Eu nunca tive que orar. Bom, não. Tem coisa que eu já oro há 25 anos e não aconteceu. Entendeu? Mas não é, graças a Deus, nem em relação ao meu cônjuge, não. Minha esposa é uma bênção. Entendeu? Lógico, uma coisa ou outra, nós sempre podemos melhorar. Mas ela é uma mulher de Deus e eu louvo a Deus pela vida dela. Mas tem coisas que eu oro há 25 anos. E às vezes eu vejo a pessoa está pior do que quando eu comecei a orar. Entendeu? Esteja preparado, irmãos. Mas a pergunta é, você está aí para satisfazer o seu desejo ou para agradar a Deus? Agradar a Deus. Só que nem sempre é fácil. Aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Irmãos, isso é evangelho. Mais nada. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Provérbios 13, 25. O justo come até saciar sua alma, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. Mais um versículo da teologia retributiva, ligado à lei de Moisés. Uma das bênçãos é se fartar. Uma das maldições era faltar comida. Mas o incrédulo passa muito aperto, porque não teme a Deus. E a consequência da sua atitude maluca vem. Se eu administrar mal meu dinheiro, o que eu vou gerar? Dívidas. Posso reclamar com o diabo? Não, sou eu. Entendeu? Então assim, eu tenho que tomar cuidado. No teologia retributiva não existe. Mas consequências dos meus atos existem. E eu tenho que lidar com elas. Amém? Vamos seguir. Provérbios 14, versículo 11. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Olha o que eu acabei de falar. É temente a Deus? Constrói sua casa na rocha, que é a verdade da palavra de Deus. Não é temente a Deus, está construindo sua casa da areia. É o que esse provérbio está falando. Jesus confirma esse ensinamento aqui. Em Mateus 7. Entenderam? A pergunta é, o que você vai edificar? Sobre o que você vai edificar? Essa é a grande pergunta. Provérbios 14, 19. Os maus inclinam-se diante dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. O que está falando aqui? Isso aqui é um princípio, que é o seguinte, como Deus é um Deus que abençoa o certo, a linha natural da vida é que o justo seja honrado e que o ímpio seja humilhado, seja prejudicado. Isso é uma linha geral. Veja, muito simples, alguém estuda, alguém trabalha bem, alguém se esforça. Provavelmente vai ter um bom emprego, uma boa profissão, uma boa remuneração. Alguém vive a vida de qualquer jeito, não se prepara, não estuda, não faz nada certo. O que ele vai fazer? Vai servir o justo. Agora, existe ímpio que pratica parte da verdade, trabalha bem, estuda, se dedica, é bom profissional, é abençoado. Está plantando a semente correta. Existem princípios do Senhor que são universais. Você fez, a consequência vem. E aí existe gente que teme a Deus e desobedece. Aí o inverso acontece. Percebe como eu posso ser ímpio nas minhas atitudes? Alguém que não trabalha bem está sendo o quê? Ímpio?
Por quê? Porque a Bíblia é bem simples, teologia do trabalho. Tudo que façais, fazei para a glória do Senhor. Você trabalha assim? Vai, vamos dar um desconto, nem tudo, né? Mas pelo menos eu tenho aquilo no coração, vou tentar acertar. Não vamos querer nos iludir que 100% do que nós fazemos, a gente faz como para o Senhor. Eu acho que isso é ilusão. Talvez estou falando por mim, miserável pecador. Mas você tem que ter no coração de ser uma pessoa de testemunho, né? De expressar a sabedoria do Senhor na sua maneira de viver. Acho que isso é muito mais importante. Amém? Vamos lá, Provérbios 15, versículo 6. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramam conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos restos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça, ele ama. Olha que interessante, primeiro ponto. Muitos justos são abençoados. E muitos ímpios empobrecem. É uma regra fixa? Não, mas acontece bastante. Agora, os de baixo são uma verdade. O lábio do sábio derrama o conhecimento. Mas o coração dos tolos não faz assim. Aí o outro, o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Isso é uma verdade. Absoluta. Entendeu? Mas a oração dos retos é o seu contentamento. Quando o justo, o Novo Testamento fala que é poderosa a oração de um justo. Entendeu? E aí ele termina o pensamento que o caminho do ímpio é abominável. Mas o que segue a justiça ele ama. Tudo, esses três aqui, tudo verdade absoluta. Todas elas confirmadas no Novo Testamento. Agora a questão do tesouro, veja, os apóstolos eram pobres. O tesouro que Paulo tinha, ele abriu tudo mão, que vinha da sua família. Entendeu? Paulo trabalhava para fazer a obra. E os outros apóstolos também, com certeza. Agora, pode ser que o Senhor, na sua bondade, resolva nos abençoar. Entendeu? Lembrando que prosperidade na Bíblia não é riqueza. Por exemplo, eu me acho alguém extremamente próspero. E eu não sou rico. Agora, se eu for comparar com 95% dos meus irmãos espalhados aí pelo mundo, sei não se eu não sou milionário, hein? E vocês também, tudo riquinho. Porque, ó, tem irmão nosso espalhado pelo mundo, numa pindaíba, não tem nem o que comer, nem o que vestir. E nós temos bem mais que isso. Entendeu? Vamos seguir. Provérbios 15, 28. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Irmãos, o 29 repete a passagem antiga. Agora, o coração do justo medita no que há de responder, irmãos. Cuidado com a boca. A boca, ela pode lançar uma fagulha que vai incendiar uma floresta inteira. Existe uma teologia por aí que quer ensinar o seguinte, que se você fala, acontece. Profetiza, povo de Deus. Quem já ouviu essa frase? Isso é mentira. O único ser do universo que tem poder de falar e acontecer é Deus. Agora, vou te falar uma coisa, que as suas palavras têm poder. Suas palavras têm poder para destruir vidas.
Suas palavras têm poder para amaldiçoar um filho de Deus. Nossa, pastor, como amaldiçoar? Quando você xinga, quando você fala blasfêmias, quando você se irrita, quando você tem sentimentos de ódio. E o que é pior, né, irmãos? A boca fala do que o coração está cheio. Temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Para pensar. Irmãos, fecha a boca. Não seja você a botar lenha na fogueira. Você não sabe onde a situação pode parar. Você pode agir de maneira ímpia, Deus te recolher. E ainda vai ser recolhido em desonra. Vai ser recolhido sem galardão, vai ser salvo. Mas porque a salvação é dom de Deus. Cuidado. Você pode falar de maneira indevida, pode ser colocado numa disciplina brava. Cuidado. Eu sei que muitas vezes nós nos irritamos. Eu sei que muitas vezes dá vontade de falar besteira. Mas cuidado. Destrói. Bota fogo na floresta. Expõe a Deus. Expõe a Deus, gente. Isso é impiedade séria. Cuidado. Pensem para falar. Não sabe o que falar? Fica quieto. Passa por sábio. Entendeu? Posso dar o testemunho pessoal. Eu fui criado numa cultura que tinha que ter resposta para tudo. Eu sou uma pessoa que muitas vezes eu tenho uma resposta pronta na boca. Irmãos, para tudo. Entendeu? Só que para a honra e glória do Senhor, com a ajuda de minha esposa, com a graça do Senhor, tenho aprendido que nem sempre eu preciso falar. Entendeu? Quem diz que a minha opinião é importante? Quem diz que o mundo precisa saber o que o pastor Maurício acha? Ah, você é pastor, meu papel é ler o que está aqui. O resto, a minha opinião não importa, eu não sou pago para ter opinião, eu sou pago para servir a Deus. Quando eu falo sou pago, é uma gíria. Entendeu? Quem disse que a minha opinião é tão importante assim? Será que eu sou tão inteligente, tão capaz, que o mundo precisa saber o que eu penso? Outro dia eu estava pensando nessas coisas. Entendeu? E existem maneiras muito bem educadas de falar demais. Às vezes você quer ajudar. Você quer compartilhar algo que você sabe. Mas será que vão receber aquilo? Ou vão interpretar que você está falando demais? Entendeu? Eu mesmo, de maneira imprudente, gostava de compartilhar tudo aquilo que eu aprendo. E eu sou o tipo de pessoa que eu me aprofundo nos assuntos. Tenho aprendido a ficar quieto. Não consegui 100%, mas a graça de Deus vai agir na minha vida. E um dia, para a honra e glória dele, eu vou calar essa minha boca grande. E vou entender que o mundo não precisa da minha opinião. Na verdade, o mundo precisa do meu temor a Deus. Só. Mais nada. Algumas áreas eu já avancei, mas ainda falta muito. Ainda eu falo demais. Que a graça do Senhor seja sobre mim e seja sobre vocês, dando tempero no falar, amém? Vamos seguir. Provérbios 16, versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia
mal. Veja que interessante, irmãos. Até a pessoa ímpia tem utilidade na mão do Senhor. Nossa, pastor, é verdade? É verdade. Deus não usou os caldeus. Livro de Abacuque, nação amarga, para julgar Israel. Mais ímpio que os caldeus não tinha. Deus não usou os assírios. Entendeu? Agora, o que eu tenho que entender? O mesmo Deus que usa, é o mesmo Deus que pune. Seja nessa vida ou no futuro. Não vai passar em branco. Amém? Vamos lá. Provérbios 16, 21. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Irmãos, o Novo Testamento nos ensina para nós não agirmos com gritarias, com iras. Ao contrário, o Novo Testamento ensina a ser brando, a ser doce. O Novo Testamento confirma esse provérbio. Você quer ver um crente cheio do Espírito Santo? Veja como ele fala na hora do problema. Ah, pastor, eu não consigo. Sabe por que você não consegue? Você está vazio de Deus. E sabe por que você está vazio de Deus? Porque seu alimento tem um nome, mundo. Porque para ser cheio de Deus, eu preciso cogitar das coisas do Senhor. Eu preciso amar a sua palavra. Eu preciso amar vir para a igreja. Eu preciso amar ouvir bons pregadores. Eu preciso me encher das verdades do Senhor. E eu não consigo por quê? Porque sou um crente vazio de Deus. Se você não está cheio de Deus, você está cheio do quê? Está cheio do espírito do mundo. A hora que vier a crise, o que vai vir para fora? Crocodilo, jacaré, cascavel, jiboia, anaconda. Agora alguém cheio de Deus, vai vir doçura, no mínimo. Vai acontecer como acontece comigo, vai vermelhar, mas vai fechar a porcaria da boca. E vai segurar para não falar besteira. Esse é o alvo. Qualquer coisa fora disso é desobediência a Deus. Porque o próprio Tiago fala no texto da língua que não pode da mesma fonte rogar água salgada e água doce. Como pode, com a mesma boca, você abençoa a Deus e você amaldiçoa o irmão? Tem alguma coisa errada. E o erro está no coração. Irmãos, presta atenção. Você começa a não ler Bíblia, você começa a não orar, olha para o seu testemunho de vida, é horrível. Começa a faltar em culto. Vai dar problema, você vai errar. A questão não é se você vai errar, a questão é quando você vai errar. Porque a Bíblia me ensina que quando eu estou vazio de Deus, eu erro. Se você está nesse caminho, se arrependa, peça perdão ao Senhor e mude. Aí você vai ver o que é fruto do Espírito. Amém? Vamos seguir. Provérbio 17, versículo 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Olha que interessante. Irmãos, o mundo moderno beneficia o ímpio. O mundo moderno pune o justo. Irmãos, tem país do mundo hoje que tem gente que não cometeu crime grave e está preso. E tem gente que matou pessoas e está solto. Tem país que acontece isso, irmãos. Olha que absurdo. Tem país aí no mundo que premia os bandidos.
e pune o justo. Aí você fala, onde está Deus? Vamos aguardar Apocalipse 21 chegar. Só vou te dizer uma coisa, vai botar o dedo e falar, justos e verdadeiros são seus juízos. Você vai ver o camarada dobrar o joelho à força, confessar que Jesus Cristo é o Senhor e ser lançado eternamente no lago de fogo e tormentos. Porque é abominável o Senhor. Lembra o que Apocalipse me ensina? Que os abomináveis não entrarão na cidade? Ah, e se o cara converter, primeira coisa que ele vai fazer, olha, minhas obras eram ímpias. Eu estou aqui confessando meu pecado, eu não faço mais isso, porque agora eu sirvo a Deus. Vou te dar um exemplo de uma figura pública, que fez isso publicamente, o irmão Rodolfo Abrantes. Foi salvo, primeira coisa que ele fez, foi lá, com prejuízo do bolso, cancelou o contrato com a Warner Music. Segunda coisa que ele fez, começou a falar, as minhas músicas eram contra Deus. As minhas músicas eram anti-Deus, as minhas músicas desviavam as pessoas da fé, e isso está errado. E agora eu sirvo a Cristo, e minha boca é só para louvar Ele. Isso é conversão. Quer saber se alguém famoso converteu? Olha o testemunho dele. Ele vai confessar o seu pecado. Todos eles. Entendeu? Todos eles. Vamos seguir. Provérbios 17, 23. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. Irmãos, aqui está falando de suborno. Irmãos, é incrível, mas existe país do mundo em que os juízes aceitam suborno, e não é pouco. Irmãos, existe país do mundo que tem político que se corrompe, que vende o mandato. Existe país do mundo que tem político que rouba o dinheiro público. Vocês acreditam nisso, gente? Mas está aqui. Provérbios 23. Deixa chegar Apocalipse, deixa o trono branco ser estabelecido. Só que um dos provérbios que nós lemos fala o seguinte, que a riqueza do ímpio traz perturbação. Já perceberam que muitas vezes a pessoa que adquire riqueza de maneira ilegal, a família dela é virada no chapéu velho? É só dor de cabeça? É só vida destruída? Aí em contrapartida você vê alguém que teme a Deus, ele às vezes até leva uma vida dura, mas a sua família está tudo certinho, está tudo caminhando, tem problema, mas anda no temor do Senhor. Entendeu? Então até nessa vida aqui vem a consequência. Agora, o que nós temos que fazer? Temos que orar por essas pessoas, para que sejam alcançados pela graça de Deus. Entendeu? E sejam salvos e se arrependam dos seus maus caminhos. Nós vamos orar por gente que nós nem conhecemos. Mas é importante orar, Senhor, eu oro pelas autoridades, pelos políticos, pelos juízes do Brasil, do mundo, da nossa cidade, todo mundo. Ah, mas eu não gosto do cara, ora mais ainda, eu também não gosto. Entendeu? Já pensou se aquela pessoa que é ímpia se salva? Que bênção! Irmãos, tem figura proeminente na sociedade, até aqui no Brasil, que é um crente temente a Deus e está tentando fazer sua parte. Gente muito rica, gente de renome. Tem. Amém? Vamos lá. Provérbios 18, versículo 3. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha. Versículo 5. Não é bom favorecer o ímpio, e com isso fazer o justo perder a questão. Olha que interessante. Quando a impiedade chega, vem o desprezo aqui, o desprezo à lei de Deus, o desprezo daquilo que é bom. Com essa chegada, a consequência má chega. Então, o provérbio 3 está falando da atitude dos ímpios. E o provérbio 5, ou o versículo 5, está falando da consequência.
Entendeu? Aonde tem impiedade, tem consequência. O nome dos problemas do mundo é falta de temor a Deus. Só isso. Amém? Não queira entender o inexplicável. Tem crente que fala, nossa, aquela pessoa não acredita em Deus? Lógico que não. Se tivesse um pingo de crença em Deus, não fazia metade. Que inocência, irmãos. A pessoa acha que ela é Deus. Só isso. É a pior expressão de idolatria. Eu sou Deus. Entendeu? Vamos seguir. Provérbios 19, versículo 28. A testemunha ímpia escarnece do juízo, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Novamente, irmãos, cuidado no seu trabalho. Eu conheço crente que perdeu o emprego porque não queria mentir. Não se envolva em negócios errados. Faça tudo certo. Fale sempre a verdade. Lógico, guardando aquele caso, né? Sai uma briga ali na frente e aí entra uma pessoa baleada aqui no terreno. Aí você fala, se esconde ali atrás da moita. Aí vem os caras armados com fuzil e fala, você viu fulano em camiseta vermelha, não sei o quê? Você vai falar, eu sou crente, entra aqui que ele está atrás da moita, pode matar, você vai falar isso? Não, você vai falar, ó, passou um maluco correndo por aí, não sei se é esse aí não. Entenderam, irmãos? Mas veja, isso é uma exceção, nem acontece. Mas o resto, você tem que falar a verdade, irmãos, o tempo todo. Nós amamos a verdade, mesmo que a verdade me cause prejuízo. Amém? Vamos lá, Provérbios 20, versículo 26. O rei sábio dispersa os ímpios e faz passar sobre eles a roda. Olha que interessante, aqui está falando de governos que agem corretamente. Sempre que um governo cumpre, ó, irmãos, o governo tem um chamado dado por Deus, abençoar o povo. Quando um governante, seja a autoridade que for, não cumpre esse chamado, ele está desobedecendo. O resto é papo furado. Agora, uma autoridade que teme a Deus, ele vai dispersar o ímpio. E estando ao alcance dele, vai trazer punição. Então esses países que a gente vê aí pelo mundo, que ladrão não vai para a cadeia, que corrupto não vai para a cadeia, a consequência vai vir. E a autoridade não está fazendo o que devia ser feito. Segundo a Bíblia, não. Pode enganar os outros, pode falar. Pode chegar e falar, nossa, aqui na Europa, entendeu? Mas não está cumprindo o que Deus comissionou. A autoridade, Romanos 13, é ministro de Deus para realizar o bem. Por isso que toda autoridade é colocada por Deus. Nossa, e aquele rei corrupto também Deus colocou para juízo. Isso é uma verdade difícil de engolir. Vamos seguir. Provérbios 25. Versículo 5. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Irmãos, precisamos orar pelos nossos governantes, para terem assessores competentes, pessoas que estão lá para trabalhar, pessoas que estão lá para abençoar o povo. Ah, mas se ele fizer um bom governo, ele vai se reeleger, e eu não quero. Mas veja, você quer que ele faça
um bom governo ou você quer colocar o político de estimação seu no governo? Quer chegar e falar, Deus, você não sabe nada de autoridade, quem sabe sou eu, então quero colocar esse. Irmãos, crente tem que ter opinião política? Tem. Crente tem que ter uma preferência política? Sim. Qual que é? Aquela que vai priorizar a Bíblia. Verdades bíblicas. Mas assim, irmãos, fora isso, eu tenho que orar, Senhor, dá sabedoria para o meu presidente. Dá sabedoria para aqueles deputados, dá sabedoria para aqueles juízes. Cerca eles de bons conselheiros. Senhor, alcança eles com a tua graça. Senhor, eles não sabem discernir a mão direita da esquerda. São cegos criando outros cegos. Misericórdia, Deus, se o Senhor não mover, nosso povo vai sofrer. Deus, perdoa a nossa nação ímpia. Tira a tua mão pesada de sobre a nossa nação. Que nós possamos temer o Senhor. Ah, mas eu não gosto do Bolsonaro nem do Lula. Que Deus salve os dois e sejam homens de Deus, cheios do Espírito do Senhor e da graça. E sejam abençoados. Quem dera no mundo inteiro tivessem homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo governando o mundo. Ó, Salomão, que tinha lá os seus erros, olha o governo que fez. Outros reis de Israel que tinham defeitos, olha o governo que fizeram. Amém? Vamos orar por esse povo, gente. Nós não somos pagos para gostar de político, nós somos pagos para orar por político. Temos que desejar o bem, temos que desejar mudança, temos que desejar salvação. Esse é o nosso papel. Orar. Denunciar as más obras. Não estou falando para ser ovelhinha muda, não. Você tem que falar o que é errado. Mas falar com o coração certo. Entendeu? Tem coisas do nosso governo que eu não concordo. Mas tem coisa que tem gente que está lá que já fez que foi boa. Vou mentir agora porque não é o meu escolhido? O que fez de bom, fez de bom. Tomara faça mais coisas de bom. Amém? Vamos lá. Provérbios 25, 26. Como fonte turvada e manancial poluído, assim é o justo que cede diante do ímpio. Irmãos, aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é uma ilustração. Mas nós somos limpos pela palavra do Senhor. Se você ceder ao ímpio, você está se poluindo. Você está se turvando. Ah, pastor, mas eu não cedo ao ímpio. Nas suas atitudes, você faz o que a Bíblia manda ou você faz o que o mundo faz? Se você faz o que o mundo faz, você está poluindo a sua fonte. Porque você está cedendo à pressão do mundo. E está sujando o que foi limpo pelo Senhor. Essa é a verdade bíblica. Qualquer coisa diferente disso é engano, é mentira, está fora da palavra. Cuidado. Amém? Daí vamos ao nosso último provérbio, provérbio 28, versículo 4. Os que deixam a lei louvam o ímpio, porém os que guardam a lei contendem com eles. Irmãos, abandonou as verdades do Senhor, está agindo que nem ímpio. A pior coisa que tem é um crente agindo que nem ímpio. Agora guardou as verdades do Senhor, você está em caminho seguro, em caminho fértil, em caminho próspero, honrando o Senhor com as suas atitudes. Isso com certeza vai trazer benefícios, vai trazer frutos espirituais de louvor ao Senhor. Amém?
Vamos orar? Glória a Deus.